Arlindo, agora você que vai para Berlinda. A minha curiosidade você também tem uma penca de filhos, 4 ou 5, né? E a minha pergunta exercício de paternidade. O que isso te fez aprender? Que desafios maiores você encontrou em ser um intelectual, uma pessoa que se dedica muito ao que faz, né? Um eterno estudioso, pesquisador, e como é que você conciliou isso com os filhos, a filha e a vida familiar? Quais foram os grandes desafios? Aí eu acho que o maior desafio, Tereza, é que, sendo eu filho de um pai muito querido, mas ele não é, ele era o pai do limite, ele foi o pai que me ensinou a gostar de futebol, que me ensinou a gostar de comércio, gostar de pessoas, mas o meu pai, eu tinha uma pretensão de ser um pai diferente. E a paternidade que eu conseguia vislumbrar era uma paternidade de co co-opção com a minha companheira. E a Alice me ajudou muito nisso, porque ela, de uma certa forma, me colocou muitos desafios. Nós ainda éramos namorados e ela dizia: se a gente casar e viermos a ter filhos, eu quero que você participe do meu parto. Isso me marcou muito, nunca foi assim uma ameaça, eu não entendi como ameaça, até porque tinha uma suspeita de que ela talvez nem pudesse ter filhos, né? Mas quando ela engravidou, e ela não podia ter filho, teve 4. E logo no terceiro mês de casamento, eu fazendo mestrado, ela nos Estados Unidos comigo, me ajudando lá, sendo subsíndica do prédio para a gente conseguir equilibrar o orçamento. Quando ela ficou grávida, eu falei, agora eu não tenho jeito, agora eu vou ter que enfrentar isso. Por quê? Porque eu tinha tido uma experiência anterior de participando de um treinamento específico e que nesse treinamento passava o filme de um parto. E eu me lembro que a criança nasceu na tela e eu desmaiei no meio da sala, que eu não conseguia conviver com sangue, né? E aí eu me lembro que já começou a ser desafio ser pai nesse sentido, naquele momento. Porque eu falei, agora não tem jeito. Eu fiz curso de pai durante 8 meses e meio. E comecei exatamente com os 2 olhos fechados, depois fui abrindo um, depois fui abrindo 2, segundo, até que no final eu consegui ser um bom parceiro da Alice, que teve a primeira. O nascimento do Ângelo foi um nascimento muito complicado, porque o Ângelo tinha quase 4,7 kg, então foi um parto natural. Ela entrou em trabalho de parto às 3 horas da manhã e foi nascer tipo 6h30 da tarde. Então, um horror, né, de dor para ela. E eu lá, né? Vamos lá, Alice, não sei o quê. E me lembro de sair assim a 1000 por hora quando nasceu o Ângelo, né, com as marquinhas ainda por conta do fórceps. E aí não abri mais mão, né? Tirando, obviamente, a Aline, que nasceu de cesárea, e o Augusto, que a Alice preferiu que eu não participasse. Mas no André foi a mesma coisa, então eu fui lá. Mas mais do que isso, eu fiz questão, de uma forma que hoje eu acho até arrogante. Primeiro banho dos meus filhos e da minha filha, quem deu fui eu. Não é? Tinha um pacto com a Alice que ela, à noite ela dava de mamar e eu botava para rotar. Né? Um episódio muito interessante, até forma irresponsável da minha parte. O Augusto, que é o mais novo dos 3 meninos, nasceu em 1906 e eu estava no auge daquela maluquice que era ser
diretor técnico da Fundação João dos Santos Neves. Então, trabalhava feito um maluco. A gente já tinha mudado de Jacaraí para Vitória, muito a contragosto, e a gente alugou uma casa na Praia do Canto, ali na Elisão Linhares, uma casa antiga, um corredor muito comprido. E eu me lembro de uma vez que ela, olha, agora está na hora de... Ela só me chamava na hora para rotar. Né? Terminou, já agora você botar ele para rotar. E eu botei ele aqui e fui. Aí eu batia a cabeça na parede, acordava e voltava. Você olha o grau de irresponsabilidade. Mas é a mesma coisa com a Aline. Né? Quer dizer, a Aline, quando nasceu de cesárea, mas o primeiro banho fui eu. Aí, obviamente, eu tive uma experiência completamente diferente. Não é porque foi menina, não, é porque eu era menos imaturo, eu era menos incompetente emocionalmente quando a Aline nasceu. Quando ela nasceu, eu já tinha 40 anos. Né? Tive uma experiência maravilhosa, porque ela nasceu em dezembro, e em setembro fomos Alice, os 4 filhos e eu, para que ela, Alice e eu, fizéssemos um doutorado na Inglaterra. Então, você pode imaginar o tipo de gestão da casa que a gente não fazer. Então, eu tive uma proximidade muito maior com a Aline, porque eu a pegava na creche 3 por semana. 2 vezes era a Alice, 3 vezes era eu. Então, foi um outro tipo de paternidade. Mas, sem dúvida alguma, eu tive muita dificuldade na paternidade, porque eu me queria mais pai, mais companheiro, e eu era muito rigoroso. Eu era exatamente o contrário do que você falou, Cláudio. Por quê? A Alice era mais conciliadora, então eu é que achava que a responsabilidade era minha de criar, etc, etc. E me lembro, nessa toada da paternidade, que eu já não mais pai, já avô, eu, com a maior dificuldade, um dia me veio uma intuição, eu quero ser um avô como foi o doutor Jolindo Martins. Né? E me lembro que essa imagem do Jolindo Martins, pediatra, maravilhosa, né? Foi um pai muito, muito presente, mas foi um avô assim, encantado com os netos. E eu me lembro vendo os meus 3 netos, os mais velhos, os 2 gêmeos e o Gabriel, que era o mais velho, levei-os numa das minhas férias, eu só podia sair de férias aqui no verão, e lá era um inverno danado. Então, eu me dei de presente levá-los para vê-los patinar no gelo. E aí vi a figura de doutor Jolindo, falei, olha que privilégio que eu tenho, então vamos ver como é que eu exercito isso. Mas eu não tenho nenhuma dúvida, que ser filho não é fácil. Ser pai está longe de ser fácil. Até porque nós não temos a cultura da paternidade. Eu sempre digo que vocês, mães, são naturalmente mães. Nós, homens, descobrimos que éramos pais, que fazíamos parte do processo de um novo ser surgir muitos anos depois das cavernas, né? Então, eu acho que é uma coisa muito recente, e eu gosto sempre de compartilhar, principalmente, muito mais tropeço do que acerto nessa paternidade, mas eu gosto de compartilhar principalmente com as pessoas que estão, neste momento, vivendo, e eu tenho que admitir, hoje eu admito, a grande que tomou conta de mim quando Alice e eu recebemos a notícia, né, de que estávamos grávidos. Aquilo foi um choque para mim. Obviamente, eu não reagi como choque, porque era uma coisa tão importante para ela que saímos os 2 pulando do consultório médico, e o médico meio que extasiado, porque como é que esses 2 malucos aí, estrangeiros, com bolsa, saem animados porque engravidaram ao 3º mês de casamento. É um pouquinho por aí. Tereza, a gente está chegando próximo ao final dessa nossa conversa com uma pessoa pelo qual eu tenho verdadeiro encantamento, que é você,
pela maneira como você se coloca no mundo. Eu não tenho dúvida alguma que quem tiver o privilégio de assistir esta nossa conversa vai reconhecer que, sem dúvida alguma, você tem, mais do que qualquer coisa, uma maneira de se colocar no mundo que é muito enriquecedora e que é, se você me permite, portadora de futuro. Isso é que é portar futuro. A sua história é portadora de futuro. É por aí que eu quero ver o novo normal acontecer, com essa visão de mãe que compartilha a responsabilidade do cuidar dos filhos, não é? Com a mulher que compartilha a determinação de acompanhar o companheiro, um ícone da política, com a mulher que se encanta com música, com a arte, que se encanta com as suas raízes, que valoriza. Mas, apesar de eu ter achado que perguntei várias coisas importantes naquilo que eu gostaria de conversar, a minha última pergunta: o que é que deixou de ser perguntado a você, Tereza, e que você gostaria de compartilhar, vai nos ouvir, não só agora, essa nossa conversa começa a ir para o ar, provavelmente sexta-feira, o primeiro bloco, mas isso vai ficar por aí, vai ficar na nuvem, né? Em algum momento, daqui a 30 anos, alguém vai por interesse em entender melhor quem foi Tereza Cogulodi, eventualmente querendo educar um pouco o que Arlindo Vilaça fez na pandemia, vai nos encontrar. Então, o que deixei, o que eu não perguntei a você que você acha que você gostaria de compartilhar com quem vê ele vai nos ouvir? O que me vem assim de vontade de compartilhar é no campo da espiritualidade. Eu tenho pensado muito o quanto a gente deixou a desejar ao longo da nossa vida, no sentido de cultivar em nós essa energia do sagrado. O que é o sagrado para nós? O que está dentro de nós que a gente não deixou florescer? O que está dentro de nós que a gente não deixou que os outros percebessem e nem nós mesmos percebemos? Então, eu acho que nesse momento da vida, a gente faz uma trama, né, dos sentimentos vividos, dos deslumbres, e o quanto é forte esse lado divino. Não o lado religioso, eu não digo de religião, mas eu digo do espiritual, daquilo que tem de sagrado no mundo ao meu redor, que reflete em mim, que reverbera em mim, e que reverberando em mim pode reverberar nos outros. Então, cultivar muito essa possibilidade de que o outro seja uma pessoa melhor quando está junto com a gente, no sentido de alegrar, de trazer novas possibilidades de jeito de viver, de descobertas, de partilha mesmo, aprender a escutar. A gente fala muito e escuta pouco, né? A nossa correria de vida nos leva a isso. A gente fala muito e escuta nada. E reaprender a escutar é um jeito de cultivar a nossa espiritualidade. No momento que eu escuto mais o ambiente, o outro, eu me escuto também. Então, o que eu gostaria de falar é um pouco isso, assim. Ao longo da minha vida, eu busquei a biodança nesse sentido de me fortalecer. Você também teve experiência com a biodança, né? Eu busquei um curso que na época se chamava, não sei, acho que ainda até existe, psicodrama. Fiz 2 anos de psicodrama, depois fiz arte-terapia, também 1 ano e meio. Tudo em função do quê? De fortalecer esse lado da arte, do sonho, da alegria, da música, da esperança,
do olhar diferenciado para o mundo. E, assim, eu me sinto bem do jeito que floresceu em mim. E escuto também das pessoas, né? Tereza, eu não sei por que você está sempre alegre, você está ferrada, você está cheia de problema e você não passa isso. Então, de onde que vem isso? Não sei, vem de alguma chama interior que ela precisa ser mantida, né? Cultivada. Meios de conseguir isso tem trocentos, né? Cada um busca aquilo que te dá o fortalecimento, mesmo que seja só silenciar, só contemplar, só escutar, só fechar os olhos, mas descobrir como se conectar com a espiritualidade, com o divino, o sagrado que existe dentro de cada um de nós. Eu acho que está dado, assim, é dado de graça e a gente precisa de acolher e agradecer, né? Que beleza. Eu jamais teria a capacidade de formular uma pergunta para você com uma resposta tão maravilhosa quanto essa, Tereza. Eu tenho que fechar essa conversa com quem tem história para contar. E quem nos contou histórias maravilhosas foi essa mulher, essa companheira, esta mãe, esta amiga, esta presença ativa e suave que é Tereza Colculodi no mundo. Amém. Faz bem.